E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da Escola Naval do ano de 2022 que fala o seguinte pra gente. O diagrama PV da figura acima representa as 4 transformações termodinâmicas AB, BC, CD e DA de um sistema de uma determinada massa de gás ideal. Considere as afirmativas abaixo referentes ao comportamento termodinâmico para esse sistema e assinale a opção que apresenta as afirmativas corretas. Vamos lá, gente. A gente tem aqui um diagrama PV e a gente precisa ver se cada afirmativa é falsa ou verdadeira. A primeira afirmativa fala para a gente o seguinte: no processo de transformação AB, então, ele está falando desse processo aqui, AB, o calor que o sistema absorveu foi menor do que o trabalho que ele realizou? Vamos lá. Quando a gente vai analisar relação de trabalho e quantidade de calor, a gente vai fazer isso através da primeira lei da termodinâmica, né? Que fala que a quantidade de calor, ela vai fornecida a um gás, pode ser transformada em variação da sua energia interna e trabalho. Se a gente for olhar, a gente tem aqui que o A e o B estão em duas isotermas diferentes. E é legal a gente saber, né, num diagrama de pressão e volume, que a isoterma ela é essa curvinha aqui, e quanto mais para cima estiver a isoterma, maior vai ser o valor da temperatura. Então, nesse desenho que eu fiz, né, essa mais de cima aqui, é o maior valor de temperatura que teria nesse exemplo que eu dei. Então, se a gente for olhar aqui, a temperatura de B é maior que a temperatura de A. Significa que quando ela foi de A para B, o gás ele aumentou de temperatura, então a energia interna aumentou. E quando a gente vai analisar trabalho, vai existir trabalho toda vez que existir mudança de volume, ok? Eu estou dizendo que o trabalho ele cresce com a mudança de volume. Então, quanto maior for a mudança de volume, maior vai ser o trabalho. Nesse caso, houve uma expansão, né? Olha, o gás ele tinha um volume pequenininho e depois ele deu uma aumentada aqui. Então, esse trabalho foi positivo. O calor, a quantidade de calor, é o trabalho que ele realizou mais a variação da energia interna. Então, a quantidade de calor nessa situação vai ser maior do que o trabalho realizado pelo gás. Então, essa primeira opção, ela é falsa. Vamos analisar a segunda opção. Na segunda opção, ele fala a energia interna do sistema no estado C é menor do que no estado A. A energia interna, né, se a gente for olhar, ela é proporcional à temperatura. Significa dizer que quanto maior a temperatura, maior a energia interna. E se a gente está olhando para o estado C e para o estado A, o estado C está na mesma isoterma do B. Então, a gente pode afirmar que a temperatura do C é igual à temperatura do B, já que eles estão na mesma isoterma. Logo, esses pontos têm uma temperatura maior do que a do ponto A. Como a energia interna é proporcional, né? Ela tem uma relação de proporção com a temperatura, a gente pode dizer que a energia interna no ponto C é maior que a energia interna no ponto A. Logo, o que a gente pode dizer? Que a 2 também é falsa. Terceira opção fala para a gente o seguinte: o sistema absorve calor do meio ambiente na transformação AB. Como que a gente sabe se ele absorve ou se ele cede calor? Para ele absorver calor, a quantidade de calor vai ser positiva. E para ele ceder calor, a quantidade de calor teria que ser negativa. Se a gente tem aqui um valor que é positivo, né, na situação, ele fala da mesma transformação da opção 1, tá? Por isso que eu estou analisando já o que a gente escreveu. Se esse valor aqui, ele cresce, ele é positivo.
E se o trabalho realizado pelo gás está associado ao trabalho de uma expansão, esse trabalho também vai ser positivo, porque o volume aumentou, logo o trabalho é positivo. Dessa forma, a quantidade de calor absorvida pelo gás, de fato, vai ser maior do que zero, indicando que ele absorve calor do meio. Dessa maneira, a opção 3, ela é verdadeira. Vamos analisar a opção 4 e a opção 5. A opção 4 fala o seguinte: na transformação BC, então essa transformação aqui que ele está falando, não há variação da energia interna do sistema. Gente, para ter mudança de energia interna, tem que ter mudança de temperatura. Como B e C têm temperaturas iguais, como a gente já havia escrito, não vai ter mudança na energia interna, ok? Logo, a gente pode dizer que a opção 4 também é verdadeira, não vai ter variação de energia interna no sistema, já que a temperatura de C e B são as mesmas. Opção 5 e última. Na transformação CD, né, que ele está te falando que essa transformação aqui, ó, que é uma transformação isocórica, porque C e D têm o mesmo volume, a energia interna do sistema diminui e não há realização de trabalho. Olha só, se é uma transformação isocórica, a variação de volume, né, nessa situação aqui, ΔV é zero, indicando que o trabalho vai ser zero também. Então, de fato, não há realização do trabalho. E a gente, olha só, gente, a temperatura no ponto D é a mesma temperatura do ponto A. Por quê? Porque ambos estão em uma isoterma. Então, a gente pode afirmar aqui que a temperatura do ponto C é maior que a temperatura do ponto D. Beleza? E como a transformação acontece de C para D, a temperatura está diminuindo, está indo de uma maior temperatura para uma menor temperatura. Se a temperatura está diminuindo, a energia interna está diminuindo. Então, essa opção aqui também é verdade, porque a energia do sistema interna ela diminui e não tem realização do trabalho porque a variação de volume é zero. E a melhor opção que descreve isso para a gente é a opção da letra E. E eu vou ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!